Então, assim, a gente estava conversando, né, sobre como está a saúde da comunidade do pessoal de FISC, agora durante a pandemia, e um dos tópicos, né, é a saúde mental. Então, sobre isso eu vou conversar com vocês hoje. Esse ciclo de palestras vai ter continuidade. E, assim, essa palestra a gente vai gravar, mas eu queria deixar alertado para vocês que quem fizer perguntas, não se preocupa, assim, com a identificação, porque isso vai ser editado depois e ninguém vai aparecer. Fiquem tranquilos, mas sintam-se à vontade também para fazer perguntas, comentários. A Cláudia vai estar anotando para passar para mim. Se for alguma coisa que vocês acharem que é pertinente interromper, pode interromper, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje e pelo chat também, viu, Bárbara? O pessoal aceita a pergunta. Isso, então podem fazer. Então, a gente vai falar hoje sobre saúde mental, que eu não sei como está sendo exatamente para vocês esse período, mas eu tenho observado algumas queixas. Algumas pessoas responderam aquele questionário que a gente divulgou, e com isso deu para eu saber mais ou menos o que está acontecendo com algumas pessoas, e foi a partir disso que eu elaborei essa palestra de hoje, mas pode ser que tenha outros elementos que não foram tratados aqui, e eu vou estar à disposição, como sempre, os atendimentos continuam sendo realizados, não se esqueçam que é aberta a toda a comunidade FISC, não é restrito aos alunos, então eu estou à disposição para conversar com vocês sobre o que vocês precisarem. Então, assim, quando fala da pandemia, um dos primeiros grandes impactos é o impacto nas interações sociais, né? A gente teve uma perda significativa, assim, nas possibilidades de interação, nas formas de contato, a gente teve que achar novos jeitos de fazer, assim como todo o resto, né? A gente teve que achar novos jeitos de viver, a gente teve que achar novos jeitos de se divertir e novas formas de estabelecerem essas relações. As interações sociais, elas são um fator bastante impactante para a questão da saúde mental. Assim, tem aqui, né, uma citação de que estar socialmente ligado a outros é um dos impulsos sociais e psicológicos mais poderosos que a maioria dos humanos tem. Por outro lado, o isolamento social pode ser um grande fator de estresse na vida. E a gente tem a questão da pandemia, que traz consigo toda a preocupação, o sofrimento da presença de uma doença, né? E junto com isso, a impossibilidade de se conectar socialmente com outras pessoas, de ter contato maior com a nossa família, de ter contato com amigos e até mesmo no ambiente de trabalho, de ter ali as interações com as pessoas, de ter as trocas. Então, os seres humanos, eles têm uma necessidade básica de contato. E quando a gente fica nervoso ou estressado, as pessoas naturalmente se voltam para os outros para falar sobre isso. E aí, quando a gente se vê na condição de privação dessas interações, com a impossibilidade de sair, encontrar pessoas e conversar, a gente precisa achar novas formas. E não são formas que são tão naturais, tá? Então, assim, exige um esforço a mais, que é o esforço de ligar, de mandar um e-mail, de mandar uma mensagem no WhatsApp, de conversar pelas redes sociais. Então, assim, exige uma nova... Assim, não é tão fácil fazer, exige que a gente se comporte mais, que a gente se esforce mais nessa direção. Mas é muito importante que a gente não se isole. Tem uma outra proposta, assim, é marcar encontros online mesmo, encontros virtuais, pode combinar de tomar um café, de almoçar, de jantar junto. Então, cada um na sua casa, com a câmera ligada, né, do mesmo jeito que, assim, várias vezes eu fiz palestras lá no auditório, eu estava vendo vocês, estava tendo contato com vocês, e agora esse é o caminho que a gente está tendo, isso também acontece com as interações sociais. Então, pode parecer esquisito falar, vou tomar um café com as minhas amigas, ou vou tomar um vinho com as minhas amigas pelo computador, mas é o que a gente tem agora, então não se privem disso, sabe? Que nem tem muita gente que está fazendo aniversário durante a pandemia, né? E aí liga para as pessoas e todo mundo canta parabéns ao mesmo tempo. É uma saída para diminuir um pouco da solidão e do isolamento. E aí tem uma outra coisa, fica mais difícil ainda de conhecer gente nova, né, gente? Então, assim, uma oportunidade de fazer isso é a partir dos fóruns online, dos grupos de discussão e outras formas de bate-papo, que a gente consegue usar o computador, o smartphone, então usar a tecnologia para continuar expandindo nossa rede social, conversar com pessoas, para discutir temas que interessem, que nem as receitas de pão, do Marcaça e de vários outros sites que tem por aí, né? Então a gente pode trocar receitas, a gente pode socializar de outras formas.
Um outro elemento presente também na pandemia é a busca por informações. Dependendo da forma como isso é feito, pode ser bastante adoecedor. O porquê? Porque quando a gente lê, quando a gente busca muita informação sobre o coronavírus, a gente entra numa condição, assim, que na psicologia a gente chama de condição de desamparo. A condição trazida, né, a partir de uma sensação de falta de controle. Então, quanto mais você assiste, lê, se expõe a notícias relacionadas a desastres, mais perturbado você fica. Então, mais estressado. E o que pode aumentar a possibilidade de passar a ter sintomas de estresse pós-traumático quando tudo isso terminar. Assim, as dicas com relação à exposição é limitar-se a observar e ler informações sobre o coronavírus a no máximo 30 minutos por dia. Uma dica é assim, 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite, para se manter sim atualizado, mas não com uma overdose de informação, não com um excesso tão grande de informação. E quando seus amigos, as pessoas da sua família estiverem falando sobre o assunto por mais de 15 minutos, simplesmente assinale que você já atingiu o seu limite e muda de assunto. Pede para parar mesmo, porque esse excesso ele pode causar doença. Eu vou passar um vídeo agora para vocês sobre os impactos da exposição, tá? Agora vamos ver se assim dá certo. Tá saindo aí? Pessoal, o vídeo não tem som. Eu acho que ele não está compartilhando o som. Peraí. Eu vou dar pause e depois então eu mando o link para vocês. Ou vocês preferem que continue passando com a legenda mesmo? Luciano, me ajuda, o que eu faço? Bárbara, de repente você pode ir comentando o vídeo. Aí a gente ele é muito curtinho, assim, ele vai só falar do impacto de eventos muito estressores. Falta um minuto. Eu vou dar play aqui, terminar com a legenda e eu mando o link depois para vocês, pode ser? Eu estou lendo pela legenda, não vem o som mesmo, viu? Pelo compartilhamento da tela. Vamos lá. Se você encostar o microfone lá na saída de som, mas aí vai ficar mas o som tá saindo no meu fone. Tá. Então vai assim, vai gente, mais um minutinho então.
Eu vou voltar aqui, mas a gente tem, assim, minha apresentação não está longa. Alguém tem alguma pergunta sobre isso, sobre o assunto passado aqui das interações sociais? A gente pode conversar um pouquinho. Bárbara, tem um pedido aqui, se você poderia explorar um pouquinho mais a questão do limite de tempo de assunto entre familiares. De assunto sobre o coronavírus, né? Sim. Então, a tendência é que as pessoas passem muito tempo discutindo e falando sobre isso. Só que são discussões que deixam de ser produtivas. Elas são produtivas e eficientes na condição de cuidado, de autocuidado, de cuidado ao próximo, até aquela parte, assim, da necessidade da higiene das coisas, da necessidade de lavar as mãos quando volta da rua, de tirar a roupa e pôr para lavar, dos cuidados com a máscara. A parte da proteção, elas são saudáveis. Quando ultrapassa isso, assim, pode ter as discussões, né, de o impacto do coronavírus, o impacto da pandemia em si, assim, do isolamento, o impacto político, o impacto econômico, não tem por que não conversar. Mas tem que tomar muito cuidado para isso não se tornar o único assunto. E a gente está tendo aqui, né, aqui no Brasil ainda um agravante que são as discussões políticas também sobre isso, né, que de novo teve uma polarização sobre pessoas que apoiam ou não apoiam o governo, isso se expandiu para as relações, para as implicações da pandemia, né. Então, isso vai se agravando, se tornando mais uma fonte de estresse, mas é mais uma coisa que a gente não controla. Então, conversar sobre formas de cuidado, sobre formas de prevenção, é saudável. Agora, até discutir, né, sobre opinião política, sobre opinião sobre o vírus, sobre possibilidades, tudo bem, só que isso não pode exceder muito. Então, limita um pouco o tempo e muda de assunto para não desgastar também essas relações. A gente está com uma quantidade muito pequena de contatos próximos nesses dias. Muito pequena mesmo. Sim, que são só com as pessoas, basicamente, que moram com a gente ou que trabalham diretamente com a gente, com quem a gente precisa trocar alguma informação. E se isso começa a se tornar um local de atrito, um ponto sensível, né, de discussão, de briga, fica muito ruim. Tudo bem? Foi respondido para quem tinha dúvida? Se alguém quiser argumentar ou discutir isso comigo, pode falar. Foi sim, obrigado, Bárbara. Então, vamos lá. Agora a gente vai para a parte, né, dos bons hábitos, que são as nossas formas de se prevenir, se resguardar com relação à quarentena. Então, quando a gente se confronta com eventos perturbadores e uma mudança violenta ou súbita, as pessoas, no geral, deslizam, né, para novos padrões não tão saudáveis e, às vezes, até prejudiciais. Por exemplo, alguns comportamentos saudáveis são exercícios, novos passatempos, conectar-se com outras pessoas. Comportamentos pouco saudáveis, comer alimentos pouco saudáveis, beber demais, fumar, não dormir. Então, o que aconteceu com a pandemia? A gente teve que rapidamente criar novas rotinas. E no nosso caso, né, todo mundo continua a trabalhar, tendo que encontrar novas formas de executar o trabalho. E criar novos jeitos de estruturar essa rotina. Então, de repente, eu tive que adaptar a minha casa aqui para ser meu consultório, para ser o lugar onde eu dou aula, para ser o lugar aqui que eu estou fazendo uma palestra. E eu tive que adaptar também o meu dia a dia a isso. Se antes eu fazia um pouco de exercício, que também não era muito, tá, gente? Mas fazia um pouco, tomava um pouco de sol, fazia coisas que me traziam bem-estar. Por exemplo, para mim, Bárbara, pessoalmente, caminhar é uma coisa muito prazerosa. Assim, de atividade física é o que eu mais gosto. Isso está praticamente impossível de fazer. Uma vez ou outra em algum lugar, muito vazio, mas já é bem menos acessível. Agora é necessário buscar novas formas, já não é mais aquilo que estava na nossa zona de conforto. Então, o exercício também é mediado pela tela, pelo computador. Precisa ir lá e fazer uma aula de alguma coisa. Os passatempos são outros, que nem uma moça que eu atendo, ela brincou, ela falou, nunca vi tanta gente fazendo pão, que nem agora, parece que todo mundo faz pão. E realmente, às vezes eu vou no mercado e tá faltando farinha e coisas assim. O porquê? Isso não acontecia antes, né? A questão que eu comentei antes das interações sociais, a gente vai
muitas vezes, diminuindo demais a quantidade de pessoas com que a gente tem contato, vai ficando muito restrito. E é importante continuar interagindo com as pessoas que a gente gosta, com os nossos amigos, com as pessoas que nos fazem bem. E preservando as questões de autocuidado. Se para você a religiosidade é um fator muito importante, mantenha o vínculo com o grupo do qual você pertencia na sua religião, mantenha os seus hábitos, assim, aquele era o horário que você ia na missa, aquele era o horário que você ia no seu grupo de oração, que você ia no culto, pode ser também o horário em que você faz as suas reflexões, que você reza, que você ora, medita, que você exercita a sua religiosidade. E mantenha-se, sim, em contato com as pessoas que participam dessa comunidade com você. Tem também, ao mesmo tempo, a parte do nosso autocuidado, sabe? A prática de exercícios de meditação, de yoga, de coisas que remetem para a gente o nosso cuidado, que pode ser, cada um tem o seu. Às vezes é pela alimentação, então, me sinto me cuidando quando eu faço uma comida mais saudável, ou quando eu preparo meu próprio alimento, ou então, quando eu arrumo o lugar onde eu vou trabalhar, tá? Então, são as nossas práticas de autocuidado que precisam ser mantidas e que a gente evite, na medida do possível, os comportamentos pouco saudáveis, que às vezes a gente pode passar a ter como uma forma de compensar toda a privação que a gente está tendo. Então, vou comer hambúrguer quase todos os dias. Vou beber um pouco mais porque eu preciso relaxar. Estou entediado, vou fumar e vou fumar mais do que eu já fumava. Ou então, o que tem acontecido também com muita gente, a dificuldade de adequação do sono, né? Então, passa a dormir em horários muito alterados, ou nem dormir, e com rotinas muito diferentes. Aí eu deixei aqui uma dica de um livro, tá? Sobre bons e maus hábitos, para pensarem um pouquinho sobre como estão os seus. Então, tente aproveitar esse período da quarentena para desacelerar. Aproveite a proximidade que está sendo possível da família, procure manter uma rotina de atividades prazerosas e significativas. Procure criar, dentro dessa nova forma de viver, uma nova concepção de bem-estar, uma nova forma de se sentir bem. E assim, a gente vem, infelizmente, tendo, né, um aumento muito grande da violência contra a mulher, da violência doméstica. Então, se você estiver se sentindo ameaçada, violentada, ou conhecer alguém, procure ajuda. Tem o Disque 100, procure ajuda, pode me procurar, que eu posso ajudar a encontrar formas de sair disso. Mas, assim, tome cuidado com isso. E uma outra coisa que a gente pode passar a ter nesse período, que entra nesses bons hábitos, é o cuidado com o próximo. Não só o autocuidado, como cuidar daqueles que fazem parte do nosso grupo familiar, mas também do nosso grupo social, da nossa comunidade. São esses programas que a gente vem vendo, né, assim, que vem sendo feito, de arrecadação de alimento, de arrecadação de produto de higiene para pessoas que estão precisando. É um momento de crise em que as pessoas precisam se ajudar. Que nem essa oportunidade de estar fazendo essa palestra, essa iniciativa do professor Vanderlei, é uma forma disso, é uma forma de cuidar da nossa comunidade interna. E a gente pode replicar ou adaptar o que a gente consegue fazer para toda a nossa comunidade social. E cada um de um jeito, cada um na sua forma, mas que a gente se cuide mutuamente. Um outro aspecto, como eu disse, é o sono. Cuidar do sono não é tão fácil. Tem aqui algumas dicas que a gente chama de higiene do sono, que são algumas estratégias que a psicologia usa para ajudar a regular e adequar, né? São dicas. Então, assim, o ritual do sono é tudo aquilo que a gente faz quando a gente se prepara para dormir. A pessoa que antes de dormir escova os dentes, vai ao banheiro, toma um copo de água, confere se as portas e janelas estão fechadas, estão exercendo o seu ritual, devendo estimular e respeitar esse ritual. É mais ou menos para quem tem filho pequeno, acho que vai saber, ou para quem, né, é pai, mãe, eu acho que vai lembrar disso, que na hora de dormir, assim, você não tirava a criança de uma situação super estimulante, colocava ela na cama ou no berço e ela dormia rapidamente. Tem todo um processo ali de ir diminuindo a quantidade de estímulos sonoros, luminosos, e preparando para adormecer, para ir se acalmando lentamente e adormecendo. Isso acontece com a gente também. A gente precisa sinalizar para o nosso corpo que está chegando a hora de dormir, que está chegando a hora
de diminuindo, desacelerando. Então, a hora de dormir não é a hora de ficar olhando o celular, de ler notícias. É o contrário, é para ter um momento de se acalmar. Então, tenha um horário regular para deitar e levantar. Lógico que tem alguma flexibilidade, mas é importante respeitar esses horários, inclusive nos finais de semana, porque isso favorece o funcionamento do nosso relógio biológico. O nosso corpo vai se acostumando a dormir e acordar nessa faixa de horário. Prepara o ambiente. Se tiver muita luz, diminua um pouco essa luz. Evite luz branca, diminui a iluminação antes de dormir. Se tiver muito barulho, elimine ou reduza o barulho. Por exemplo, feche o vidro da janela, ou então coloque algum barulho concorrente, por exemplo, o barulho de um circulador de ar, de um ventilador que faz um barulho contínuo. Aquelas fontezinhas de água também ajudam, porque apesar de ter barulho, ele é um barulho que é sempre o mesmo. Isso não prende tanto a nossa atenção e ajuda a gente a desconectar dos estímulos externos. Tente manter seu quarto com uma temperatura agradável. Se estiver muito quente, algum tipo de ventilação. Se estiver muito frio, com cobertas adequadas. O que se deve comer antes de dormir? Então, não se deite logo depois de se alimentar, mas também não vá dormir com fome, tá? Depois eu vou mandar para a Cláudia um material para ela mandar para vocês. Eu tenho um materialzinho, tipo uma cartilha sobre estresse. Lá tem a parte da higiene do sono e tem dicas muito... assim, dicas antigas, por exemplo, tomar leite quente com mel ajuda a dormir, os chás. Então, essas coisas, o que comer e o que não comer, está lá escritinho, depois eu posso mandar. O que não se deve beber antes de dormir? Não se deve tomar líquido imediatamente antes de dormir, porque com isso, né, você vai precisar acordar para fazer xixi. Segundo, não se deve beber café, chá preto, chá mate, refrigerante, comer chocolate, pois esses possuem substâncias que favorecem a insônia e também um sono não reparador. São alimentos estimulantes, então evite-os, né? E com relação às bebidas alcoólicas, as bebidas alcoólicas não devem ser ingeridas antes de dormir, pois favorecem um sono de péssima qualidade. Aquela história de que dormiu de bêbado, assim, dorme, quase desmaia, na verdade. Mas o sono não é reparador, não é um sono que tem qualidade. Com relação a ler ou ver TV na cama, se é bom para um bom sono, interfere de forma direta na qualidade do sono, principalmente se a gente for ler em telas. Se for um livro, assim, de preferência livros calmos, não é a hora de estudar nada, é hora de ler leituras relaxantes, tá? A leitura ajuda nesse sentido, mas tem que ser com livro de papel, coisas que não prendam muito a atenção e coisas que te ajudem a relaxar e não te deixem mais preocupado. Agora, as ansiedades e angústias, né, com relação ao Covid. A gente tem, como resultado dessa ansiedade excessiva, das preocupações excessivas, um quadro que na psicologia a gente chama de sobrecarga emocional. É aquela sensação de apatia ou de estar à beira de um colapso de nervos, de estar com as emoções à flor da pele, aquele eu não aguento mais nada, eu vou estourar. De se sentir ansioso por respostas para tudo, de ter que saber tudo, de ter que dar conta de tudo. Com medo também do futuro, a gente está num momento de muita incerteza. Alguns medos concretos, né, por conta da presença da doença, da pandemia, que a gente não viveu isso, né? São coisas de muitos anos atrás, quando isso acontecia, a gente não tem isso na nossa história, a gente não tem repertório para lidar. Então, é tudo novo. Esse medo, por si só, já impacta. Porém, por outro lado, a gente tem o medo causado ainda pelas fake news, agravados pelas notícias que, às vezes, são falsas, ou então, eu estou muito assustada, as pessoas voltaram a sair na rua, mas as coisas não passaram. Isso causa uma sobrecarga. A sobrecarga emocional também é caracterizada pela sensação de exaustão, aquela sensação de quando a gente está doente, ou que a gente está sem dormir há um grande tempo, então que eu estou esgotada, parece que eu durmo e o sono não serve para nada, eu ainda acordo cansada, com dificuldade para se concentrar ou executar tarefas simples. Então, nos atendimentos, principalmente os estudantes, né, especialmente os de pós-graduação, de graduação também, mas aquilo lá eu leio ou eu vou escrever um artigo e parece que eu li,
eu já não lembro nada do que eu fiz, ou eu vou fazer meu trabalho e não consigo me concentrar, eu abro a janela no computador e aí eu abro várias outras, e tá difícil de fazer. Bom, dificuldade de manter uma conversa normal com a família e com os amigos, uma conversa leve, relaxada, tranquila. Esses são alguns dos sintomas de sobrecarga emocional. E aí, se vocês se identificaram com eles, então como lidar, né? Então, é normal que a gente se sinta em conflito, por vezes com medo, com sentimento negativo, limitante, e tá tudo bem se sentir assim às vezes. A gente está mesmo numa situação de crise. Esse é um momento comparável a situações de desastres, de catástrofes. Por isso que eu comentei ali, um pouco antes de passar o vídeo, que é normal que a gente pode ter a condição de surgir uma condição de estresse pós-traumático. A gente está numa situação de crise. Porém, assim, sentir-se angustiado, ansioso o tempo inteiro não é normal, tá? Então, assim, você tem que conseguir também relaxar, tem que conseguir fazer as suas coisas com calma, se sentir em paz. Então, de que forma, né? Procure separar as suas emoções uma por uma e identificá-las. Também identificar quais situações elas estão relacionadas. Dê nome a elas. O que você está sentindo? Estou me sentindo triste, estou me sentindo angustiada, estou me sentindo com medo, estou me sentindo frustrada, estou nostálgica dos tempos em que eu podia fazer algumas coisas, estou me sentindo decepcionada com algumas ações, ou angustiada por não saber como vai ser o futuro. Então, repare o que é. Não é só, estou me sentindo mal, estou mal. Não, tente entender o que é e de onde que vem, quais são os momentos em que essas emoções surgem, quais são as situações que levam elas a emergirem. Então, divida e dê espaço, lugar a cada sentimento e aceite-se, sem criticar a forma como você se sente. Pensa sempre que você está lidando com uma outra pessoa. Se fosse um amigo, uma amiga sua, contando uma situação como essa, como você reagiria? Porque muitas vezes a gente é muito mais críticos com nós mesmos do que a gente é com os outros. Então, tenta ver se você também não está se cobrando demais, tentando ser perfeito demais ou tentando ser forte demais. Essas emoções exigem o seu tempo e sua compaixão. Tenha paciência, tá tudo bem, é normal se sentir inconstante em tempos caóticos e com tantas incertezas. Tá tudo bem se você não estiver 100% bem. Procure sempre questionar se aquele pensamento por trás das emoções ou situações são verdadeiros ou se existem evidências reais que os comprovem. Enfrente esses pensamentos com evidências reais e outras possibilidades. Tenta checar se esse medo é real. Tá, mas e se eu não conseguir fazer tudo para amanhã? Se não conseguir, o que vai acontecer? É mais ou menos que nem o pessoal da graduação. E se eu for reprovado nessa matéria? O que vai acontecer? Vai ser reprovado. O que vai acontecer? Vai ter que fazer de novo? Fora isso, o que mais? Vou atrasar minha formatura. Fora atrasar a formatura, qual que é o impacto? Sabe, eu precisava ter preparado um material e não consegui. Então, o que era para hoje? Vamos dizer que eu não tivesse conseguido preparar a palestra. Eu ia ter que falar, olha, não consegui preparar a palestra, a gente vai precisar reagendar. Talvez algumas pessoas ficassem bravas e frustradas comigo, mas foi o limite onde eu consegui. E o máximo que vai acontecer é essa palestra ser no outro dia e eu levar uma bronca por não ter conseguido fazer no dia. Mas, assim, isso é o máximo. Ninguém vai morrer por causa disso, né? Uma outra coisa assim, que funciona e ajuda é manter um diário com as emoções e pensamentos. São algumas reflexões sobre como você está se sentindo. Essa questão do escrever ajuda muito. Tem uma prática que vocês podem tentar, que é escrever livremente por uns 5 minutos sobre como você está se sentindo naquele momento. Isso ajuda você a se auto-observar, de olhar para o que você está sentindo, e o fato de colocar no papel ajuda a expressar e, às vezes, a fazer relações que você nem tinha pensado antes. Dê a si mesmo momentos de calma para mergulhar em atividades agradáveis nas quais o pensamento descanse e as emoções positivas fluam. São coisas simples, tá? Quando falo assim, parece uma coisa muito elaborada, mas assim, é um momento, por exemplo, você está tomando um banho. Repara na sensação da água caindo na sua pele, a hora que estiver lavando o cabelo, na sensação de se o cabelo está limpo, se não está. Qual que é a sensação do sabonete, da espuma do sabonete na sua pele? A hora que vai escovar o dente, qual que é a sensação da escova de dente na boca? A hora que vai comer, o sabor do alimento, o tanto que você já mastigou, o quanto você está mastigando de um lado da boca, o quanto que está mastigando do outro.
isso ajuda a voltar para o presente, para o momento no qual você está. Que muitas vezes a gente faz isso tudo no automático, sempre pensando no que vai fazer, no que está depois. Isso acelera muito. E a calma vem desses pequenos momentos em que a gente se observa um pouco mais. Converse também com pessoas que saibam ouvi-lo. Procure alguém que sinta que não vai julgá-lo ou querer respostas. Talvez o que você precise e queira é apenas ser escutado. E sempre tem alguém disposto a escutar com sinceridade e amor. Que às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas que não estão interessadas em ouvir, né? Só querem falar sobre eles. Mas existem também aquelas pessoas que estão ali dispostas a escutar. E procure dividir, compartilhar com essas pessoas, isso ajuda bastante. E principalmente não ignore nenhuma emoção. Que na nossa sociedade parece que as emoções negativas são feias de serem sentidas. E muitas vezes a gente finge que não está sentindo porque não pega bem. Ah, tô com raiva, eu tô muito brava, fiquei irritada. E parece que é feio sentir isso. Só que não, a gente sente. O que faz? Vai fingir que não acontece? Não dá, né? Então, existem várias maneiras de combater a ansiedade, o estresse e a depressão. Caso vocês estejam percebendo alguma alteração impactante no humor, na disposição ou qualquer outra alteração, me procure, marque um horário. Eu estou com bem mais flexibilidade agora durante a quarentena, até para conseguir fazer atendimentos um pouquinho mais longos do que só o acolhimento e a orientação. E às vezes conversar algumas vezes já vai te ajudar a se sentir bem melhor. Caso vocês conheçam outras pessoas que não consigam ter acesso à ajuda psicológica agora, tem outras opções. Dá para ligar no 188, que é a linha direta de saúde mental, que é o número do CVV, né? Ou então acessar o site e lá é possível encontrar ajuda. E por último, a questão do teletrabalho. Essa nova forma de trabalhar que a gente está vivenciando, que tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Assim, uma coisa presente, assim, é o excesso de trabalho, aquela sensação de que eu estou trabalhando o dia inteiro, eu estou o tempo inteiro fazendo alguma coisa, eu estou o tempo inteiro recebendo e-mail, lendo e-mail, interagindo com pessoas, e tem o outro lado disso tudo, que é a procrastinação. Ah, eu tenho um monte de coisa para fazer e essas coisas vão sempre ficando para depois, Tanto uma coisa quanto a outra resulta em quê? Em ansiedade. Então, não é saudável, não faz bem. Então, trabalhe apenas no horário em que você trabalharia se estivesse na universidade, ou então uma carga horária de trabalho proporcional, que dê espaço para que você faça pausas para outras coisas. Assim, quando a gente está no trabalho, a gente leva um tempo de deslocamento até o trabalho. Às vezes a gente tem que levar algum documento em algum lugar e a gente encontra pessoas ali. A gente tem pequenas pausas. A gente tem algumas interações que na condição do home office, do teletrabalho, a gente não tem. Então, assim, a gente precisa fazer pausas nessas atividades, a gente não pode trabalhar 6, 7 horas direto. A gente precisa fazer pequenos intervalos para tomar uma água, para brincar com o cachorro, que agora eu tenho um cachorrinho, então é hora de brincar com o cachorro. Também um tempo para fazer alguma pequena refeição entre as grandes refeições, comer uma fruta e tudo mais. Então, assim, é importante fazer essas pequenas pausas, pausa de 10 minutos, 15 minutos, que é uma hora de você respirar, de ver como está o seu corpo, porque também tem a questão das cadeiras. Nem sempre a gente tem condição adequada, assim, física adequada em casa, nem sempre a cadeira é confortável o suficiente. Então, a gente precisa dar uma alongada, mudar um pouco a posição que a gente está, porque senão o corpo também vai começar a adoecer. Na próxima palestra, que vai ser com a fisioterapeuta, vocês vão ouvir mais sobre isso. Provavelmente ela vai falar bastante sobre essa questão. Mas, assim, tentem criar um equilíbrio, tá? Lembrem-se também que seus colegas também estão passando pelas mesmas dificuldades, então talvez seus colegas de trabalho também estejam reativos, talvez não estejam tão fáceis, talvez não estejam tão disponíveis. Tem a questão de conflito de horário, eu estou com o meu sono alterado, então eu não estou dormindo à noite, e então eu durmo durante o dia, acordo no meio da tarde, e aí eu começo a trabalhar, só que assim, seu colega, por outro lado, está ao contrário, está acordando 5 da manhã, e aí 6 horas já está trabalhando, então pode ter esse choque. Então a gente não está no mesmo ritmo, então a gente precisa também adaptar a isso.
Tem a questão de adaptar a rotina, então agora a gente está em casa, fazendo as refeições em casa, então tem que ter o tempo de preparar comida, tem que ter o tempo de lavar louça, que eu não sei o que acontece, que forma a louça, tem que ter o tempo de ir no mercado, tem que ter o tempo de planejar, e muitas vezes isso pode ser muito cansativo. Para quem tem filho pequeno em casa, imagino que seja ainda mais, porque não é só o horário da própria pessoa, né? Ou quem tem esposa, marido, que também está trabalhando em casa, tem que ajustar o horário de várias pessoas, que nem eu estava conversando com uma pessoa que ela está trabalhando em casa, a filha e o filho estão tendo aula e o marido está trabalhando, às vezes nem a internet dá conta e sobrecarrega. Então, como que está isso, né? E tente criar um espaço reservado para o trabalho em sua casa. Então, evita trabalhar na cama, evita trabalhar no sofá, porque esses são espaços que a gente entende como espaços de relaxamento. Mesmo que seja na mesa de comer. Assim, a hora que você for trabalhar nela, você desocupa ela e deixa ela como um local de trabalho. Por outro lado, quando você for fazer as refeições ou usar a mesa para outra coisa, você tira essas coisas de trabalho e volta aquele local a ser um local de relaxamento. E era isso que eu preparei. E agora eu vou voltar aqui com vocês para a gente conversar sobre isso. Bom, se eu conseguir, né? Peraí. Aqui. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha abordado temas que fossem demandas de vocês. Assim, eu tentei pensar no que poderia interessar. Comentários, perguntas? Bárbara, você vai comentar alguma coisa sobre o projeto que vocês estão criando em parceria no campus? Ah, sim. Talvez algumas pessoas responderam, mas vocês vão receber de novo. Quem já respondeu não precisa. Eu tenho participado, junto com os outros institutos, né, das ações de saúde mental desenvolvidas na universidade, especialmente agora no período da quarentena. A gente elaborou um questionário bastante simples para toda a comunidade USP. Então, esse é o mesmo questionário para estudante, para professor, para funcionário técnico, é o mesmo para tudo. O objetivo é ver como que está sendo a pandemia, assim, o impacto da pandemia. O que está sendo difícil e o que está tranquilo. Que nem eu vi que, de modo geral, para os funcionários que responderam, a questão das condições de trabalho estão ok, assim, pelo menos ainda não me apareceu nenhum problema, assim. Mas, por outro lado, a ideia desse questionário é identificar o que está acontecendo para a gente conseguir propor ações realmente eficientes. Que não adianta eu ficar criando coisa da minha cabeça que eu acho que vocês possam estar precisando e não sei isso. Então, a ideia é levantar quais são as reais necessidades para daí conseguir fazer as ações de promoção de saúde mental. Eu vou pedir para a Cláudia reenviar. Quem não tiver respondido, se puder responder, vai ajudar muito mesmo, porque só assim eu vou conseguir criar ações adequadas para vocês. Os questionários que são relacionados ao IFIS que ficam só comigo, então eu analiso eles, o pessoal está com um dos outros institutos, que é o pessoal do Apoia USP, que é vinculado à prefeitura universitária, que trabalha com a profissão, estagiários que trabalham, estagiários de psicologia, alunos de uma professora lá da UFSCar, mais os assistentes sociais, e o pessoal do GAPSE. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho em conjunto, tá? E a ideia também é, mais para frente, a gente conseguir pensar na possibilidade de publicar isso, né? Que como a gente está na universidade, tudo a gente tem que transformar em estudo. Mas, assim, o principal foco é de criar ações de promoção de saúde. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Queria conversar? Deixa eu ver se tem alguém, alguma coisa no chat aqui. Se apareceu mais alguma pergunta. Não, então, pessoal, agradecendo. O pessoal pedindo para enviar o link depois daquela apresentação, então a gente já anotou aqui, já está encaminhando, e a gente já coloca num único e-mail o link, o material da higiene do sono, né, e podemos colocar também no questionário. Sim. Gente, a gente pode conversar, se vocês estiverem percebendo outras coisas que eu não falei aqui, a gente pode discutir sobre isso. Outras temáticas.
Pessoal quietinho. Chega alguma coisa Alguém por aqui. fala. Ah, é que é bom ouvir, né? Sim. E assim, né, também eu acho que tá todo mundo... A gente não pode nem superestimar, nem subestimar a pandemia, assim, a gente precisa respeitar que isso está, assim, acontecendo e tomar os cuidados, né? Mas não dá para fingir que também tá tudo normal. Não, não entrou nada para mim não, Bárbara, tá tudo tranquilo. Bom, se alguém quiser conversar privativamente, pode me mandar o e-mail, Bárbara KM Psico, mas eu vou mandar, vai tudo no e-mail lá que a Cláudia vai encaminhar, e aí a gente, lógico, pode conversar e tudo mais. Você tem feito acompanhamentos também, né, por causa do tempo que você está disponível, então você tem tido o primeiro acolhimento e pessoas que você está no dia a dia, fazendo acompanhamento semanal, então isso está conseguindo ser feito. Tá sim. No geral, o trabalho no IFISC, assim, é acolhimento e orientação. Então, no geral, eu revejo a mesma pessoa umas 3 vezes, em média. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. A ideia é dar conta das principais queixas. Mas com isso da pandemia, eu estou bem mais tranquila de tempo. E assim, eu não estou tendo que viajar de uma cidade para outra. Então, eu consigo ampliar as horas que eu estou atendendo as pessoas do IFISC. Então, e tem aparecido algumas questões de ansiedade um pouco maiores, né? Que não são só questões de orientação, são de realmente acompanhamento, porque pode sim se tornar um caso mais grave, que nem tem um caso, eu comentei com a Cláudia de um moço que eu estou atendendo, é um pós-doc, ele apareceu assim, não, só estou um pouco ansioso, não estou tão bem, falei, tá bom, vamos marcar um horário, e gente, o moço estava, segundo o médico, próximo de infartar, assim, por conta da ansiedade, aí o cardiologista pediu para ele ir no psiquiatra para tomar um remédio para diminuir um pouquinho a ansiedade dele. E o psiquiatra falou: você não tem condição de continuar trabalhando agora. Afastou o moço por 60 dias do trabalho, porque assim, ele estava realmente no limiar. Então, assim, esse é um dos casos que eu venho acompanhando semanalmente, que lógico, se o moço está desse jeito, imaginem como que está sendo, está na pele dele, né? Não está nada fácil. Assim. Procurem ajuda antes de chegar nisso, que é muito mais fácil de ajudar antes. Tá, então, sim, eu tenho feito os acompanhamentos e eu estou à disposição para todos vocês. Certo? Tá ótimo. Mara? Foi muito estranho Oi, Cláudia, falar para a tela só, pode falar. Tudo bem? Deixa eu abrir minha câmera aqui, né? Tudo bem, Bom? Tudo bom, e você? Também, obrigada aí pela palestra, pelas dicas. E como tem sido difícil mesmo, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, com a Cláudia, a gente está sempre em contato também, e é difícil você administrar isso, né? Era tão mais fácil você sair, pegar, ir até a USP, trabalhar às 8, se fosse preciso 9, 10 horas, e a hora que você saía de lá, com aquela sensação assim, dever cumprido. Agora eu relaxo, agora eu vou curtir. E dessa forma que a gente está trabalhando, apesar de você ter tido todo esse cuidado de falar assim, os intervalos são importantes, não sei o quê, mas cada vez que você faz um intervalozinho desse, ainda mais para quem é mulher, está em casa, apesar que os homens também devem estar fazendo tudo isso aí, estou vendo a carinha de alguns, ó, o Lírio aí dando risada, o Samuel, você vai para fora, às vezes, cuidar de uma roupa, aí você fala assim, nossa, mas esse seria o horário que eu estou trabalhando, eu estou cuidando da roupa, aí você para ir, sei lá, tomar um pouquinho de sol, aí você fala, nossa, mas plena 4 horas da tarde, você está sentada aqui fora tomando sol. É uma sensação de cobrança muito ruim. A gente tem que saber administrar isso muito bem. E é algo que o teletrabalho, que é uma novidade, para mim, uma novidade, está ensinando para a gente. Né? Assim, uma das coisas que eu não falei, assim, que ajuda bastante, é traçar metas para o seu dia, assim, o que você tem que fazer. Porque às vezes é mais curto mesmo. Às vezes é mais longo, porque isso também acontece de a gente trabalhar mais tempo, muitas vezes, mas de determinar, sabe, o que eu tenho que fazer hoje? Tá, eu tenho que fazer isso. Tudo bem, mas eu fiz essa parte, a próxima depende de uma resposta, vou fazer tal coisa, agora eu preciso pendurar a roupa no varal, que acabou de lavar, e agora é a hora que tá sol, senão vai acabar o sol e não vai secar. E aí, conciliando, mas isso é tudo parte de criar uma rotina nova, sabe? E é isso que eu
assim, o que eu tenho falado é assim, abaixa um pouco a expectativa e talvez não acerte logo de cara. Do mesmo jeito que a gente não aprendeu a trabalhar de uma hora para outra. Eu lembro do meu primeiro emprego, que eu ficava assim, a hora que eu não estava fazendo nada, eu falei, eu tô presa aqui, eu não posso sair daqui, eu não tenho nada para fazer, mas tem que ficar aqui. Que acontecia, mas era tipo meia hora, alguma coisa assim. E agora, por outro lado, a gente acostuma tanto com isso, que daí tá no trabalho, aí sempre tem um e-mail para responder, ou você vai tomar água, aí você encontra com alguém, você conversa um pouquinho, mas aí a pessoa já fala, eu precisava ver isso, aí você vai ver. E no trabalho a gente aprende a trabalhar, aprende a criar uma rotina ali. E agora a gente está tendo que fazer o inverso. Aprendendo a criar essa rotina de casa e conciliando, né? Ninguém mais tem empregada para ajudar em nada. Ninguém mais... Assim, eu não sei vocês, mas eu tô com medo de comprar comida. Então, assim, eu tenho feito a comida, eu tenho feito tudo em casa, para não ficar tendo tanta exposição. E isso leva tempo, né? Eu acho que esse momento também está fazendo a gente repensar um pouquinho, né? Vou falar por mim, porque às vezes a gente estava no trabalho e falava assim, ai, como é bom ficar sozinho, meu trabalho rende tanto. Quantas vezes eu falei isso? E agora a gente fala assim, ai, que saudade de estar com os colegas de trabalho, de estar no ambiente de trabalho. E quando a gente vai lá, eu tenho ido toda semana e outras pessoas também, ai, é tão gostoso você ver as pessoas e falar assim, olha, como a gente não valoriza, né? O nosso dia a dia, né? Acho que tudo isso é uma forma da gente repensar. Mas foi muito bom, eu não tenho mais nada assim a acrescentar, eu acho que a gente pode ter esses bate-papos de vez em quando aí. Queria ouvir também esses nossos colegas aí, tô vendo até que o Lírio está com uma guitarra, um violão, sei lá, do lado dele. Vai fazer uma apresentação para todo mundo relaxar, ó. Então, isso é legal, isso é legal. Entendeu? A gente pode marcar umas lives do IFISC. Ele vai tocar para nós, ele vai tocar hoje. O happy hour depois daqui, já puseram a cerveja na geladeira, vai ser com som ao vivo. Não é? Por que não? Cada um pega seu copinho e a gente brinda virtualmente, isso é muito bom. Obrigada, viu, Bárbara? De nada, foi um prazer poder falar sobre essas coisas com vocês. Eu vinha pensando de que forma tratar sobre saúde mental, teve o vídeo que a gente fez lá no comecinho, e aí, quando teve essa ideia, eu falei, que legal, vamos por aqui. Certamente teremos outros bate-papos, né? A gente pode estar recebendo os temas, então, às vezes, como ajudar os filhos, porque muita gente está com os filhos em casa, e como a gente ajuda, principalmente se a gente é muito ansioso, ou tem algum pânico, tem medo. Então, como a gente não passa isso para os filhos ou para quem está, né, próximo, como é que a gente faz? Porque, afinal de contas, estão todos confinados. E aí, se um for passar para o outro, seus medos, seus anseios, né, aí você vai pegar todas as síndromes de uma vez só. Então, como é que a gente faz? Coisa boa não passa, né? Só passa coisa ruim, né? Exatamente. Não, a gente passa pelas dificuldades juntos, mas é bom que a gente não passe para o outro o medo que não é do outro, que é nosso. Sim. Então, vocês, não, mas eu digo assim, felicidade não contagia tanto quanto medo, né? O pânico, é verdade. Eu acho que é isso. Se não tivermos mais... Se ninguém quiser falar mais nada, se a gente não tiver, a gente fica nos próximos minutos abertos, para poder te liberar também, que eu sei que você tem outras aulas, você está ainda ministrando as suas disciplinas. Tem atendimento, vai atender até mais tarde. Então, obrigada pelo bate-papo, realmente foi muito legal. O que a Samara falou foi bem isso, a gente tem a oportunidade de falar de temas que não é só o trabalho, e como lidar com o trabalho neste momento, que parece que ele triplicou, não a quantidade, mas o peso que a gente está carregando aqui nos ombros, e dar uma aliviada nisso. E o cansaço, né, que ele traz. Porque a gente perdeu um pouco da noção, né, do que é semana, do que é final de semana, o que a Mara falou, que é você ir para o seu trabalho físico, sair da sua casa e voltar. Então, está tudo junto e misturado, e esse junto e misturado é novo, né, e tudo que é novo gera ansiedade e o estresse. Então, a gente tem que administrar isso. Obrigada, Bárbara. Então, tá. Não tenho mais nada aqui no chat, então acho que o pessoal já está aí. Então, boa noite para vocês. Agora é hora, então, de descansar, tá bom? Cheio de trabalhar.